Olá, este é o Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre. Este hospital fica localizado no bairro Cosme Velho, na região sul do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio. Nós temos também outras duas unidades, que é o Hospital Adventista em Itaboraí e o Centro Médico Adventista, que fica em Botafogo, também na zona sul. Se você quiser agendar uma consulta, um exame, acesse o nosso site ou entre em contato por telefone ou no zap que está aparecendo agora na sua tela. O DDD é 21 30 34 4000. E aí você pode agendar a sua consulta, o seu exame. E no nosso site, que é o redesilvestre.com, você pode conhecer um pouco mais das nossas unidades e quais as especialidades a gente atende. Vai ser um prazer receber você em uma das nossas unidades. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem interessante: o cuidado com a pele do idoso. Quem que não gosta de estar perfumado, passar um creme, ficar com a pele aveludada? E a gente sabe que a pele é o órgão maior que nós temos no nosso corpo. Sim, a pele é um órgão. E hoje a doutora Ana vai falar para a gente sobre isso. A doutora Ana Clara Borges, que aceitou o nosso convite, que é médica aqui do hospital. Vou deixar que ela se apresente melhor, fale quais são as suas especialidades. Seja bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana, eu trabalho aqui no Hospital Adventista tem 5 anos. E assim, eu fiquei imensamente grata pelo convite, mas eu também fico imensamente grata por poder trabalhar nesse hospital. Assim, a equipe daqui, eu estava até conversando com ela antes, que assim, é uma equipe que realmente é muito acolhedora, né? Então assim, a gente faz amizade muito fácil, é um hospital muito, até digamos assim, familiar. Tá? Então assim, eu tenho um grande carinho por esse local. E assim, eu sou médica dermatologista, eu fiz residência na UF e eu tenho 2 subespecializações, tanto em cirurgia, tanto oncológica quanto cosmética, e em unha, então patologias unguiais, tanto as cirúrgicas quanto as clínicas. Que legal, bastante coisa, né? Bastante coisa. Já estudou um bocado. Já estudei um bocado. É uma carinha de nova, mas já tem bastante experiência, né? Já estudei um bocado, de fato. Que legal. E a gente tem também uma pessoa querida que aceitou o nosso convite, que é o Thiago Santos, que hoje vai participar com a gente aqui como co-host. Thiago, bem-vindo. Fala pra gente aí suas especialidades. Você também trabalha aqui no hospital, então se apresente aí para o pessoal te conhecer também. Oi, Fabiana. Oi, doutora Ana. Olá, você também ouvinte. Muito prazer estar aqui hoje como co-host, né? Uhum. Sempre que for convidado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho aqui no hospital, já tem mais ou menos 4 meses. Nesse período, tenho atuado como folguista das unidades de internação e também dentro da unidade de emergência. Eu sou pós-graduando em centro cirúrgico, também UTI. E esse tema hoje, com certeza, é um tema que me deixa muito sensibilizado, porque é uma população muito carente, que são os nossos idosos. Aqui no Hospital Silvestre, a maioria dos nossos clientes são pessoas idosas, né? Uhum. Então a gente hoje vai, com certeza, com a doutora Ana, compartilhar muito conhecimento para você que está nos ouvindo aqui hoje. E olha, meu esposo passou por um procedimento não tem muito tempo e aí a gente ouviu dos enfermeiros e médicos e tal que às vezes a gente tem pacientes que ficam internados aqui por 1 ano. Sim. Eu falei, uau, eu não tinha essa noção assim tão clara, sabe? Mesmo trabalhando aqui e tal, é muito tempo, né? Então imagine um idoso que passa 1 ano internado. A gente já sabe, né, que a pele é mais sensível, que tem toda essa situação de ter um cuidado, de ter que estar virando e tudo mais. Eu vou deixar que vocês falem, né? Quais são as principais mudanças que ocorrem na pele à medida que a gente envelhece? Explica pra gente, doutora Ana. Eu acho que assim, vamos começar até por camadas, né? Que a nossa pele, ela tem várias camadas. Então, vamos pegar primeiro a mais superficial. Eu acho que uma das coisas que a gente mais nota no idoso é que a gente tem um ressecamento importante da pele, né? Quando a gente é mais jovem, enfim, a gente tem glândulas, enfim, a gente acaba tendo uma certa proteção porque a gente faz uma camada como se fosse de gordura na pele, e aí isso daí serve para evitar que você perca água e você aumente a hidratação da pele. Conforme vai passando o tempo, a idade, essa pele vai ficando cada vez mais ressecada. Então é muito comum que chegando já na terceira idade, enfim, você comece a sentir muito mais coceira pelo corpo. Então, assim, acho que essa seria a principal, fora assim, manchas que vão surgindo, então você vai ter tanto manchas mais escuras quanto manchas mais claras, e às vezes essas manchas elas precisam de ter uma avaliação mais detalhada para a gente entender se é uma lesão benigna, se é uma lesão maligna.
Aí vamos descer um pouquinho, vamos passar para a parte mais interna da pele, porque assim, realmente são camadas. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo cada vez mais colágeno e elastina, que é uma coisa que às vezes até as mulheres se preocupam muito, porque falam assim, ai, meu rosto não tem mais aquele viço, fica mais flácido, mas isso acontece no corpo todo. Então, assim, cada vez a pele vai ficando cada vez mais fina. Então, assim, se você for ver, idoso, eles têm muito mais manchinhas arroxeadas no corpo porque hematoma, né? Hematoma com coisas simples, né? Às vezes fricção de encostar na cama. Não é nenhuma batida, Não é né? nenhuma batida. É uma coisa mais leve e já deixa roxinho. Exatamente, não precisa bater. Às vezes é só a pressão de apoio. E aí você já vê aqueles hematomas, às vezes extensos, você fica assim, mas por que que aconteceu? Não caiu? Mas é isso, na verdade, é porque a pele fica tão fina que você expõe aqueles vasos que antes estavam protegidos por você ter uma camada ali mais espessa, e aí depois essa proteção acaba sendo perdida. Então, assim, qualquer mínima pressão ali gera um trauma. E isso daí, aí, passando para a camada de baixo, que é uma camada mais de gordura, a gente também tem uma redistribuição da gordura, né? O rosto, basicamente, a gente começa a encovar um pouco mais, porque você perde essa bochechinha. A bochecha, exatamente. Você começa a encovar o rosto. O braço também, então essas gorduras mais periféricas, né? Mais de a mão do idoso, não sei se vocês já repararam, mas é uma mão que você vê muito tendão, né? Sim. Então, basicamente, por isso, você consegue ver vaso muito melhor. Então é por isso, você acaba tendo uma redistribuição dessa gordura e às vezes a gordura mais central ela é preservada, então a barriguinha fica. A bendita barriga não vai embora. A barriguinha fica. Essa barriguinha fica, mas assim, a gente acaba tendo uma redistribuição geral, assim. Eu acho que são essas as principais. Você lembra de alguma outra coisa que você acha que vale a pena mencionar? É verdade que essa questão do idoso, até mesmo para quem está cuidando, dependendo da idade do idoso, ele não consegue mais cuidar de si mesmo. Sim, né? sim. Outra questão importante também do idoso relevante é que ele fica muito tempo ou sentado ou deitado, dependendo da idade. E a gente tem um fator, né, doutora, da questão da fragilidade capilar, né? A questão da hidratação da pele é uma questão muito importante, né, que muitas pessoas não sabem fazer. Dentro do hospital, a gente sempre tenta cuidar com aquela prescrição de enfermagem, que já é uma prescrição da enfermagem, e também a questão da médica, e também da nutricionista, o fator de dieta, aquilo que ele pode comer, o que não pode. É até uma questão que já é a segunda pergunta que eu queria te fazer, doutora, em relação a isso, é um desafio, até mesmo para esse idoso que tem em casa e dentro do hospital. Como que a gente consegue manter essa pele dele hidratada e saudável? Não tem como a gente fugir e falar de uso de hidratante, né? Então, assim, isso é máxima na dermato, né? Na verdade, tem 2 produtos que a gente vai amar e vai indicar para 99% das pessoas, vai ser hidratante e filtro solar. Mas falando basicamente dos hidratantes, assim, eu acho que hidratação é essencial e às vezes a gente tem até algumas dicas que a população mesmo não sabe, né? Então, assim, o melhor horário, por exemplo, para se passar um hidratante, qual que é? É logo após o banho, você aumenta a permeação, então você consegue hidratar aquela pele ainda mais. E assim, a pele do idoso, ainda mais o idoso que tem coceira, tá? Porque às vezes realmente é uma coisa que é muito comum. A gente fala para hidratar muitas e muitas vezes ao dia, uma vez só ao dia não necessariamente é o ideal. E muitas vezes a gente também tenta hidratar com hidratantes que tem muito perfume, né? Que são muito cheirosos. Que a gente fala assim, eu queria um cheirinho, eu queria aquele toque mais agradável. Mas normalmente o hidratante bom é o hidratante farmácia, aquele que não tem cheiro. Óleo de girassol, por exemplo? Óleos eu gosto bastante, mas para depois, para uma segunda camada. Eu gosto primeiro que faça um hidratante mesmo, aquele creme, loção, porque eles têm água, né? Hidratação da pele, quando a gente pensa na palavra mesmo, é dar água para a pele. E o óleo, ele acaba ajudando, dando água, mas ele impede, é como se ele impermeabilizasse a pele. Então ele impede que você perca água, mas ele não te dá água. Então eu gosto normalmente de deixar um hidratante por baixo e um óleo de girassol, por exemplo, por cima. Eu acho que isso sim é tipo o mais eficaz, é o melhor dos mundos. Entendi. Eu me lembrei agora de um episódio, eu tenho uma vozinha que ela já tá com, e agora? 102. Acho que ela vai fazer 102 esse ano. Acho que ela tá com 101, vai fazer 102. E ela usa esses sapatos super confortáveis, né? Mais uma vez compraram um sapatinho desse bem confortável para ela e mesmo assim machucou.
chega o pezinho dela, sangrou, então assim, nunca mais usou o tal do sapato. E é desses assim, usa flex da vida e tal, né? Sem querer Mais fazer propaganda, mas já fazendo, que são específicos mesmo, né? Para pessoas com essa dificuldade até de calçado e tudo mais. E assim, o que a gente pode fazer então para evitar essas lesões e irritações do dia a dia? Então, porque assim, a minha avó, mesmo, né, a minha tia lá tendo tomado esse cuidado de comprar o sapatinho e tal, mesmo assim ainda machucou, feriu o pezinho dela. Então, assim, que cuidados a gente deve ter no dia a dia para evitar lesões e essas irritações? Pegando o seu exemplo, né, e falando especificamente de calçado, né, obviamente a gente tentar minimizar isso com sapatos confortáveis, né, mas quando isso não é o suficiente, tentar acolchoar essas bordas, né, pegar ponto de atrito, porque às vezes o que acontece? Você vai mudando a anatomia ao longo do tempo, né, o osso que às vezes era todo elevadinho, na posição certa, com desgaste, porque acaba tudo, né, vai desgastando de alguma forma, ele acaba desabando, né, então você muda a pisada, então assim, às vezes não é só procurar uma loja que tem um sapato confortável, às vezes o ideal é até que você mande fabricar pensando naquela pisada específica, mas assim, a borda dele, tentar colocar algumas fitas para você fazer hidratar, uma vez que tá machucado, curativos que tentem devolver água, né? A gente fala muito do hidrogel, mas assim, curativos que vão ser hidrocoloides, hidrogel, enfim, que eles vão dar água para a pele, para essa pele conseguir reepitelizar mais fácil. Tá? Então, assim, isso daí nesse exemplo. Mas assim, se você for pegar um paciente no corpo, enfim, a gente sempre tenta colocar algodão, tecidos que são mais confortáveis, né? Evitar esses tecidos mais sintéticos, evitar lã. Ainda mais aqui no calor do Rio de Janeiro, mas de vez em quando faz um frio, né? E aí a gente acaba tirando um casaco, alguma coisa do armário, que assim, isso irrita a pele do idoso, que é uma pele que é muito mais sensível, né? Uma pele que é naturalmente mais seca, que precisa de mais cuidados, precisa de mais hidratação. Então, assim, isso são algumas modificações. Normalmente, eu já até falei dos hidratantes, mas normalmente eu indico hidratantes. E uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer para muitos pacientes é, ao invés de usar sabonete, porque assim, normalmente idoso eu já peço para usar o sabonete de bebê. Aqueles sabonetes que falam, mata... Super neutro, né? Super neutro. Aqueles sabonetes que falam que mata 99% das bactérias. Não sei o que você acha, mas assim, a gente não gosta muito, não. Não é uma coisa muito fidedigna, né, na verdade. Não, Né? e assim, a gente tem que entender que bactéria é bom pra gente, né? Bactéria não é 100%... Assim, tem bactérias e bactérias, né? Obviamente, as bactérias que causam infecções, elas são ruins. Mas assim, a gente tem bactérias que são comensais que inclusive ajudam as que causam infecções a não estarem ali. Mas, enfim, eu tenho substituído muito, além do sabonete de bebê, quando a paciente ainda tem uma pele ainda mais ressecada, eu coloco óleo de banho. E aí agora a gente está tendo uma certa popularização, a gente consegue até achar produtos bem acessíveis que você substitui o sabonete, você não usa o sabonete, você usa o óleo. E aí você passa o óleo no corpo e aí esse óleo ele tem uma função mais hidratante já. O sabonete, querendo ou não, ele tira a gordura. Só então, que aí, no caso, esse óleo, ele vai passar no corpo e vai enxaguar... você usa no local do sabonete. Ao invés do sabonete... É como se fosse sabonete. Você vai passar e vai enxaguar normalmente. Ou seja, não é para passar e deixar na pele. Não é para passar. É deixar pra usar a água cair no mesmo. banho. Entendi. É para usar no banho. Você começa a passar no banho, você termina ele no banho também. Até mesmo para complementar, doutora Ana, até, por favor, né, me ajude nessa questão, porque o meu público é enfermagem, não tem como falar, aliás, não tem como deixar passar a questão da mudança de decúbito. É uma coisa muito importante, porque não é só o calçado, não é só a profilaxia, a prevenção com óleos, né? Porque quando a gente tem uma lesão, né, por pressão, é a prominência óssea, né, que faz esse atrito, abre uma lesão. Então, muitas vezes o hidratante, óleos, eles não vão ser mais suficientes. Não é mais suficiente. A gente vai ter que usar placa de hidrocolóide, a gente vai ter que usar porque ele vai alginado. ficar parado também, exatamente. né, muito tempo. Então, a lesão, ela abre muito. E a questão do idoso também é a questão da umidade, porque ele já usa fralda, urina na fralda. Então, o contato da urina com a pele abre essa extensão. Então, a questão de mudança de decúbito, pelo menos de 2 em 2 horas, é uma coisa que a gente, né, a gente precisa dar muita importância, né? Até mesmo na prescrição de enfermagem, que a gente tem uma escala que a gente utiliza bastante, que é a escala de Braden dentro do hospital. Até mesmo para poder evitar essas lesões, porque realmente para idoso é muito, muito, muito perigoso. E o importante é que, assim, no hospital... Você tem técnica, você tem todos esses cuidados. A pessoa que vai ali para virar, para fazer...
tudo que tem que ser feito, né? Aplicar a medicação, fazer a mudança de decúbito, dar o banho e tal. Eu acho que o grande problema é quando esse idoso recebe alta, precisa ir para casa, Sim. e aí ou não tem um cuidador, ou esse cuidador não é uma pessoa que realmente cuida tão bem assim desse idoso, e aí os familiares é que precisam ficar atentos para todos esses detalhes, né? É verdade. Existe o técnico e o auxiliar de enfermagem, que são as pessoas que mais cuidam desses idosos, né? Mas a questão do cuidador de idoso, que não é um curso técnico, ele precisa estar bastante atento, e principalmente nas orientações médicas, porque ele não tem essa questão técnica da hidratação, de medicação, nutrição, né? Então é muito importante a hidratação, seguir a risca o que o médico prescreve, e a mudança de decúbito, que em casa também tem que haver. Não consigo mudar porque ele é atrofiado, então a gente tem a utilização de coxins, de travesseiros entre os membros, né? Porque isso ajuda bastante. Não, isso daí que ele tá falando é muito importante, porque realmente quando a gente vê no hospital, e às vezes a gente vê um paciente que, até pela internação prolongada, né? Porque como você estava começando a falar no começo, que assim, tem internações às vezes de 1 ano, enfim. Às vezes você tem uma internação mais prolongada, o idoso que sai dali não é o mesmo idoso que entrou. Então, ele é um idoso, às vezes, muito mais frágil, né? Muito mais debilitado e com muito menos força, né? Ele não teve tempo para recuperar aquela força ainda. Então, assim, ele precisa realmente de ter um suporte, assim, um cuidador. Às vezes a gente fala como se fosse uma coisa simples, mas nunca que isso é simples, assim. E às vezes a gente pega, por exemplo, um casal. Assim, às vezes o cuidador é o companheiro. Que também é idoso. Exatamente. Que também tem certas dificuldades. Ou, às vezes, essa pessoa não tem... não tem um cônjuge, às vezes não tem filhos. Precisa ser um terceiro, fica né? mais difícil ainda, né? Sim, e assim, essa questão da mudança de decúbito, assim, ela é essencial. Assim. E às vezes a gente vê, tipo, por exemplo, internação no hospital que não abriu escara nenhuma, né? Mas chegou em casa, acabou abrindo, por quê? Porque essa mudança aí de 2 em 2 horas realmente é o que a gente recomenda. E, assim, por mais difícil que isso seja, é o ideal. Porque, assim, quando é extremamente acamado, é um ponto de pressão fixo. É como se a gente pegasse, por exemplo, se a gente pegar uma unha, se a gente fica aqui 5 minutinhos, assim, com isso, daqui a pouco você tira, tá marcado. Então, assim, aquela pele, ela começa a ficar cada vez mais sensível e úlcera, e assim, a gente tem graus e graus de úlcera, e assim, cuidados que a gente vai ser bem específicos, né? A gente vai ter que entender basicamente, assim, simplificando muito, se aquela úlcera é seca ou se aquela úlcera é úmida, né? Então, assim, se ela tá muito úmida, a gente tem que tentar tirar a umidade. Se ela tá muito seca, a gente tem que tentar dar umidade para ela tentar fechar o melhor possível, né? E isso com todo o cuidado com infecções, né? Que isso também é um outro problema que a gente tem que estar de olho, sempre atento. Com certeza. A gente já respondeu, inclusive, a terceira pergunta, que é de fazer a questão do decúbito. Mas uma coisa muito importante, por exemplo, em casa. O idoso ele vai sair, até mesmo o casal, né? A questão da proteção solar é muito importante. Sim. Né? A questão das vitaminas que ele recebe, da luz solar é importante. Fala um pouco pra gente em relação a protetores. O que pode usar, o que não pode, principalmente para esse idoso que está em casa. Tá. Assim, eu acho que do principal, né, assim, eu tenho muita, assim, acho que peculiaridade para falar, porque assim, eu gosto muito de operar câncer de pele, né, então assim, é uma das coisas que eu mais faço hoje em dia, e assim, a gente tem uma prevalência, assim, absurda em idoso, né, porque querendo ou não é fotodano acumulado, né, então é só o que a gente acumulou desde muito novo, e anos e anos atrás, a gente não tinha essa cultura de usar protetor solar como forma preventiva, né? Então, as pessoas se expunham ao sol, inclusive era um hábito, né? Era favorável você falar assim, eu tô bronzeada. Né? Exatamente, eu tô bronzeada, você tava bem. Isso era sinônimo de saúde. E aí, a gente vê essas marcas ao longo do tempo, né? Então, assim, hoje em dia, a gente recomenda, às vezes até... Assim, principalmente pro idoso, tá? Às vezes a gente fala assim, mas eu já tô na terceira idade, será que ainda vale a pena? Já tive o sol de anos e anos. Sim, sempre vale a pena. A gente tem alguns protetores, inclusive, que para a pele do idoso com mais fotodano, né? Então, assim, tem alguns protetores específicos que, inclusive, tem um fator de proteção, às vezes, maior. Tem alguns antioxidantes que ajudam a ter uma ação calmante na própria pele, que também são bons. Mas, normalmente, como a pele do idoso é mais seca, eu normalmente tendo a indicar que eles usem ou em loção ou em creme mesmo. Protetor pra gente mais nova, às vezes a gente coloca protetor em gel, porque assim, é paciente que tem a pele já às vezes mais oleosa, uma pele mais hidratada e que não quer aquela textura mais grossa. Mas a pele do idoso, ela precisa disso.
né? Então, assim, normalmente ou em loção ou em creme, e assim, a gente tem muitas e muitas marcas hoje em dia no mercado, assim, acho que nem preciso citar, mas assim, é para todos os bolsos, para todos os gostos, todas as texturas, com cor, sem cor. Aí acho que assim, é muito a critério do que o paciente quer. Tá? E assim, mesmo, e para os pacientes que ainda têm uma pele ainda mais sensibilizada, que fala assim, protetor solar arde meu rosto, porque existe esse paciente que fala assim, tá ardendo. Aí, normalmente, eu tendo a preferir protetor mineral, porque ele tem menos composto químico e acaba irritando ainda menos a pele. E aí, no caso, porque assim, a gente fala muito, né, aqui no hospital, a Igreja Adventista como um todo, dos 8 remédios naturais, e o sol é um desses remédios naturais. Sim. E aí a gente sabe que tem os horários, que tem o momento, que tem o tempo de exposição, e aí a minha dúvida é, tanto para idoso quanto para não idoso, essa exposição ao sol, ela deveria ser feita com protetor ou sem protetor? Porque tem as pessoas que defendem o não protetor, para essa exposição da vitamina D e com protetor assim mesmo e tudo mais. Então, assim, acho que voltando até mais para os idosos, qual seria esse cuidado? Eles precisam tomar um pouco de sol, dessa vitamina D? Normalmente, o que a gente fala é que a gente precisa da quantidade de vitamina D necessária para a gente produzir é 20 minutos de sol. Então, assim, mais que isso não precisaria. Mas uma coisa que normalmente eu falo para os pacientes é que, assim, querendo ou não, a gente não consegue reaplicar o protetor da forma correta. Tá? Isso, assim, até como dermatologista é feio falar, a gente fecha o rostinho, assim, pra ninguém me veja, mas, assim, a gente não consegue reaplicar da forma correta, tá? O ideal seria, na verdade, que a gente reaplicasse 2 em 2 horas. Uau. Então, ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. Acho que nem quem produz o protetor solar não faz ninguém isso. faz isso. Ninguém faz isso. Então, assim, a gente não consegue garantir que a gente está 100% protegido, e fora que a quantidade que a gente tem que passar, a gente fala da regra dos 3 dedinhos, né? Pelo menos pro rosto, tá? Que aí seria um dedo pra cá, um dedo pra cá, um dedo pra cá. Então, assim, para as 3 grandes áreas do rosto, a gente dividiria como um dedo. Normalmente, as pessoas não colocam essa quantidade. Então, assim, eu acho que a gente está sempre subprotegido. Tá? Então, assim, braço, mão, perna, colo, são áreas que as pessoas também esquecem. Então, normalmente, são áreas que estão expostas. E geralmente passa, às vezes, só no rosto, Só nem no lembra rosto. do pescoço, né? Exatamente. E o resto, então, Deus cuidará. Exatamente, perna, assim, paciente que às vezes usa muita bermuda. Enfim, de verdade, eu acho que, assim, você pode aplicar protetor solar uma vez ao dia, reaplicar na hora do almoço e tomar seu sol, fazer suas atividades ao ar livre. Não precisa de ficar com uma exposição prolongada ao sol, que você vai estar pegando a sua dose de vitamina D diária o suficiente e sem grandes preocupações. Assim, preocupações com câncer de pele você tem que ter, mas na verdade é uma revisão, né? A gente tem que fazer sempre um acompanhamento, a gente recomenda sempre um acompanhamento anual de todas as lesões para a gente saber se aquilo ali tem algum risco de câncer de pele, se tem alguma lesão que está em evolução, enfim. Eu não vou nem falar o que eu faço quando eu vou à praia para não influenciar negativamente ninguém, deixa para lá. Mas só para a gente finalizar essa pergunta, de repente é a dúvida para quem está assistindo, a gente está terminando o verão. Tem horário específico, questão do sol, porque o sol às 9 horas da manhã já está aquele sol escaldante. Ainda mais Rio de Janeiro. Ainda mais Rio de Janeiro. Assim, a gente tem aquela regrinha para tomar sol, o sol da manhã, né? Que a gente fala até 8 horas da manhã e depois às 4 da tarde. Mas, assim, sinceramente, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. 7 da manhã já tá um solão. Não é? Né? Não tá fácil para ninguém, assim. Eu acho que o ideal é realmente você tentar ir nos picos, né? Que a gente vai ter um índice de radiação ultravioleta menor, né? Então, assim, o mais cedo possível e o mais tarde possível, mas ainda assim já é uma exposição mais alta, tá? Eu acho que basicamente aqueles 20 minutinhos, aquela exposição, e aquela exposição de rua mesmo, assim, eu vou ali na padaria e voltei, pronto, já foi o necessário, tá? Não acho que tem que ter uma exposição... Já garantiu a vitamina D do dia. Já garantiu a vitamina D do dia, não acho que tem que ter uma exposição, tipo, aquela preocupação de, eu vou tomar sol para ter a vitamina D. Ao mesmo tempo que eu também não acho que você tem que ser extremista e falar assim, meu Deus, tem que voltar para casa porque não passei o protetor. Eu acho que, assim, é tudo balanceado, digamos assim. Não precisa de neura para nenhum dos dois lados. A gente falou bastante sobre a questão da vitamina D e tudo mais. E a questão da alimentação ou suplementação? Isso pode ajudar na saúde da pele dos idosos? Normalmente o idoso, a gente tem uma outra questão que é a sarcopenia, né? Que acaba que não é tão íntima da pele assim, mas que ela é muito importante. Então, assim, a gente tem uma diminuição de massa muscular do idoso, que eu acho que talvez seja um dos principais problemas, inclusive envolvido na mobilização, no decúbito do paciente, que o paciente tem que ter força, né? Para ele se virar, enfim.
E eu acho que às vezes esses suplementos eles entram muito nesse contexto, mas eu acho que o paciente que consegue ter uma alimentação balanceada, uma dieta que é rica em proteína, que é rica em legumes, que é rica em frutas, eu não acho que seja necessário uma suplementação, a não ser que você tenha realmente um problema, que você vai fazer um gasto proteico maior. Tá? Então, assim, às vezes uma recuperação de uma lesão, num pós-operatório, às vezes é um momento bom para você ter uma atenção a essa suplementação. Ou assim, um paciente que às vezes é vegano. Então, a gente tem que ter uma atenção maior. Mas num paciente que precisa que fala assim, eu quero fazer suplementação. Normalmente, quando a gente fala desses suplementos, né, a gente vê muito suplemento proteico, né? Então, assim, que tem muito aminoácido. E eu acho que isso daí independe do suplemento, né? Todo suplemento que você está ganhando isso já é benéfico, né? Então, assim, normalmente, quando o paciente pede, eu falo assim, olha, pode ser aí, não querendo falar de marca, mas também acabando falando, mas whey protein, esses BCAAs, que são aminoácidos puros, eu acho que, assim, independentemente de qual, eles são benéficos por fazer um aporte variado. Ok. Agora, aprofundando mais um pouco, nós temos os idosos que usam gastrostomia, usam sonda nasointeral e tem essa questão da dieta interal. Tem. Né? A gente associa algum complemento ou não? A questão da dieta por si própria já é importante para essa alimentação do paciente? O que você acha nessa questão? Eu acho que normalmente esses pacientes que têm gastrostomias, eles têm um acompanhamento que é muito mais específico, né? Normalmente eles fazem um acompanhamento com um nutrólogo também. Então, assim, isso daí... E, assim, com o geriatra, né? Que acaba que essa questão da sarcopenia para esse paciente ainda é muito mais importante, porque normalmente é um idoso já bastante acamado, já com muita limitação de funcionalidade. Então, acho que aí ele tem que realmente avaliar com mais carinho se ele precisa dessa suplementação, mas em geral ele tende a precisar. Eu penso da mesma forma que você, só que de repente alguma pessoa que está em casa está perguntando isso, quem está assistindo agora de repente pergunte isso, porque a questão suplementar, a questão da dieta integral, ela já é uma dieta selecionada, que tem lipídios, carboidratos. É uma questão da dieta separada, né? Até a gente também tem outro tipo de nutrição, que é a nutrição parenteral. Muitos pacientes aqui do hospital utilizam esse tipo de nutrição. Mas é uma coisa mais, né, com nutricionista, com nutrólogos, né? Que é uma coisa mais específica. Agora, pacientes que a gente está falando idosos, né, no comum em geral, né? Então, esses tipos de suplementos são ideais. Bom, a gente sabe que essa questão do câncer de pele e de infecções são coisas assim que acontecem principalmente em idosos, né? Então, quais são os sinais de alerta para essas doenças que são mais comuns nessa fase da vida? Vamos pegar primeiro, separar em grupos, né? Tá. Vamos pegar as infecções, né? Eu acho que infecção, sempre assim, é um sinal de alerta para o idoso, porque o idoso, às vezes, ele não faz febre, né? Uma coisa que sempre é um sinal para outros pacientes mais jovens, mas o idoso, ele tem uma imunidade um pouco mais devagar, mais lenta. Então, assim, ele às vezes demora a fazer febre, e às vezes a infecção já está ali instalando. Então, a gente tem que ficar muito mais atento a outros sinais. Na pele, especificamente, pensando numa celulite ou numa erisipela, a gente tem muito calor naquela região, normalmente membro, né? Porque, assim, muitas vezes é aquele paciente que já tem um problema de vasos, de varizes, e acaba ficando naquele edema, aquela pele fica mais frágil e abre uma porta de entrada. Então, assim, você vai ter um calor naquela pele, uma pele mais avermelhada e um edema naquela região também. Então, assim, acho que são os 3 sinais mais exuberantes, né? Que a gente tem que ter um cuidado maior. E aí, já trocando de assunto, falando do câncer de pele, ele é muito variado, né? A gente fala como se fosse uma coisa única, mas eles são várias lesões em uma só. São vários tipos de lesões. Acho que a principal que a gente fala é de uma ferida que não cicatriza. Isso, assim, é uma coisa que a gente tem que sempre manter uma certa atenção. Porque, assim, tem uma feridinha avermelhadinha, mas está sempre saindo sangue espontaneamente. Você tem que ter um cuidado e sempre pensar, será que aquilo ali pode ser um câncer de pele? Vou avaliar. E quando a gente pensa em algumas lesões, as mais características, né? Quando a gente pensa em câncer de pele, a gente pensa sempre naquela mancha mais enegrecida, aquela coisa assimétrica. Nem sempre é assim. Mas, assim, toda mancha enegrecida, assimétrica e principalmente que está crescendo rápido, ela deve ser avaliada. Uma mancha que se destaca, a gente tem até na dermatologia uma expressão muito clássica, que é o patinho feio. Então, se você olhou e aquilo ali te chamou a atenção, aquilo ali tem que ser avaliado.
Então, assim, sempre tem o patinho feio até pra gente. A gente olha assim, patinho feio, você vai direto ali nela. Eu gosto muito de praia, amo praia, e eu vejo que com o passar do tempo, antes eu percebia algumas pintas escuras aparecendo na pele. Agora eu tô percebendo pintas claras também. Eu falei, gente, eu vou ficar toda malhadinha, igual, né, um dálmata, sei lá. Mas assim, é tudo mancha de sol, né? A mancha clara, normalmente a gente tem nomes técnicos para ela, chama leucodermia gutata, ela é boazinha, tá? Não tem que ter preocupação, mas ela é mancha de sol. Ela é o que o dermatologista olha e fala assim, você gosta de uma praia. Eu já me entrego. Ai. A questão, é importante também a gente citar a questão não só da hidratação da pele, mas a questão também do ressecamento, né? Sim. Coceira, irritação, né? Aí o idoso já tem aquela fragilidade capilar. Muitas vezes quem cuida não tem aquela atenção de cortar as unhas, Sim. né? Então, aí a gente tem outras questões, por exemplo, na licólise, a gente tem, né, as questões de doenças. Mas como que a gente pode cuidar dentro de casa? Quais são os cuidados para a gente evitar esse tipo de ressecamento, esses problemas de lesões de pele? Eu acho que isso daí é aquela questão do hidratante, né? Paciente, às vezes, quando ele fala de coceira, eu falo assim, olha, tenta não coçar. Passe hidratante. Toda vez que sentir coceira, passe hidratante. E uma dica, acho que boa pro pessoal de casa, é tentar guardar o hidratante na geladeira. Hidratante gelado, ele tem uma sensação de frescor que melhora muito a coceira daqueles pacientes. Então, assim, paciente que fala, eu não aguento, às vezes eu acordo à noite para me coçar. Ou então não tenho um sono reparador porque eu acordo à noite. Eu falo assim, deixa na geladeirinha, vai lá, levanta rapidinho, passa o hidratante e volta a dormir. Eu acho que assim, é toda aquela questão de mudança de hábito, né? Às vezes a gente vê o paciente com coceira, ele faz muitas coisas antes de procurar um dermato, né? Então, assim, banho de erva é uma coisa muito clássica, não sei se você já chegou a ver. Já. E assim, banho de erva é um pecado. Normalmente ele tende a ressecar ainda mais a pele. Tá? Normalmente essas plantas elas têm uma ação muito mais secativa. Já ouvi falar sobre isso também. Elas têm uma ação mais secativa, então elas ressecam muito mais. Então, assim, normalmente o que a gente fala é corrigir, tirar esses sabonetes que matam muitas bactérias, colocar um óleo hidratante, hidratar o máximo de vezes possível, às vezes hidratar e passar o óleo de girassol por cima. E aí tentar mitigar. E fora, o paciente que tem coceira, às vezes a coceira é um sinal de outra doença. Então, o paciente que tem coceira, ele pode ter uma doença renal, ele pode ter uma doença hepática, e isso daí normalmente exige uma certa investigação. Às vezes a coceira é só o primeiro sinal de que alguma coisa no corpo não está certa, e que você tem que procurar. Então, assim, o paciente, às vezes você pensa, é coisa boba. Não é bobo. Na verdade, é um desafio do dermato, a gente adivinhar o porquê que está coçando. Ainda mais para uma pessoa idosa, né? Ainda mais uma pessoa idosa. Bom, eu acho que sobre o banho, você já falou bastante, né? Essa questão do uso, substituir o sabonete pelo óleo e tudo mais. Que produtos devem ser evitados ou priorizados, então, para o banho? Acho que eu já respondi, querendo ou não, Também, né? Exatamente. A gente tenta tirar esses sabonetes que sejam muito detergentes, que tirem muita gordura da pele. Pro cabelo também, às vezes a gente usa sabonetes, aqueles sabonetes mais anti-caspa, eles são muito agressivos, né, pro couro cabeludo. Então, assim, às vezes o paciente tem um couro cabeludo sensível. E hoje em dia existe o creme de limpeza pro couro cabeludo, que ele substitui tanto o shampoo quanto o condicionador. Então, acho que é uma boa complementação. Tá. Bom, falando em mitos, quais são os mitos mais comuns sobre o cuidado de pele na terceira idade que precisam ser desmistificados? Ixi, difícil essa. Difícil essa. Existem algumas questões, mas assim, eu acho que tudo que a gente falou, na verdade, é relevante. Eu acho que mitos é só mesmo se tiver casos específicos. Mas assim, eu pelo menos não me recordo de nada em relação para a gente poder comentar, mas mitos assim. Porque a questão da hidratação, por exemplo, coceira, né? A gente tem algumas doenças que, por exemplo, dentro do hospital a gente tem Clostridium, a gente tem acineto, a gente tem a própria Pseudomonas, mas tudo isso, além do isolamento, é questão também da hidratação e a questão também da alimentação, nutrição. Agora, mitos só se
acho que assim, o próprio banho de erva é um grande mito, né? A gente vê muito isso nos pacientes. Então, assim, a gente vê muito paciente com coceira falar assim, eu vou resolver isso com banho de erva, porque assim, a vizinha fazia, ou antigamente se fazia muito, ou até para outras condições, que às vezes você tem alguma condição que assim, aquele efeito secativo da planta pode até ser benéfico. Em geral, a gente não faz não, porque assim, tudo que eu acho que tudo que é feito em casa, ou tudo que é feito sem uma posologia muito específica, é muito sujeito a dar errado. Né? Então, assim, eu prefiro realmente aquela prescrição da farmácia, se for fazer um manipulado naquela concentração específica. Então, assim, fazem em casa, algumas coisas dão certo, mas é difícil a gente, às vezes, especificar o quão... a dosagem, exatamente. E fora, realmente é isso, cada corpo é um corpo. Então, assim, muitas vezes o que funciona para um não vai funcionar para o outro. Ok. Bom, acho que mais para a gente encerrar, não sei se a Fabiana tem alguma coisa mais a colocar, mas o cuidado do idoso em si é uma coisa muito, como é que eu posso dizer? É uma coisa muito específica, tem que ter amor, né? Amor. Muitas pessoas não têm paciência, né, não só porque a pessoa ela tem um instinto perverso, não é isso, mas não tem paciência, não tem esse cuidado, né? Nossa, é um idoso, é uma pessoa frágil, né, como se fosse um bebê muitas vezes para poder cuidar. Quais são os cuidados específicos que precisa ter com o idoso, principalmente dentro de casa? Na questão do banho, questão do cuidado, troca, alimentação, existe algum cuidado específico que a gente pode comentar? Olha, algumas coisas que assim que a gente não tinha chegado a comentar antes. Mas, por exemplo, essa questão da troca de fralda, que eu acho que em algum momento a gente mencionou, mas a gente não foi muito adentro, né? A gente falou só da diurese, da urina, né? Que aumenta, no caso, né? A questão A urina, ela aumenta a umidade. Então, exatamente. Ela aumenta... Nos pacientes que têm úlcera de pressão, ela pode ter uma ação até mais irritativa, né? Então, às vezes, você piora aquela úlcera e piora aquela sensibilidade da pele, porque aquele xixi acaba sendo muito ácido e acaba realmente sensibilizando aquela pele, né? Então, assim, torna aquilo ali cada vez mais difícil de ser cicatrizado. Mas, assim, outra coisa que acontece muito é que naquela fralda, que às vezes ficou com aquela urina muito tempo, você aumenta a proliferação fúngica, né? Que também é outro fator de coceira. Então, coceira em região inguinal, região de virilha, a gente tem sempre que ter alguma atenção, se tem alguma vermelhidão, se tem alguma descamação, e pensar que pode ser fungo aquilo ali. Que é um ambiente perfeito, né? Você vai ter calor, você vai ter abrigo, você vai ter alimento. O fungo adora. Tudo que o fungo precisa, Tudo né? que o fungo precisa. Eu acho que assim, enquanto você está mencionando todos esses detalhes para o idoso, eu estou me lembrando de quando os filhos eram pequenos, né? Que você não pode deixar com a fralda suja muito tempo, que você tem que dar banho e cuidar das dobrinhas. A gente nem falou sobre isso, né? Mas para aquele idoso que ainda, de repente, está com alguma gordura excedente, tem a questão das dobras, né? Que tem que estar passando ali pomada e tudo mais, cremes, enfim, para evitar assaduras e tudo mais. Então, assim, o idoso, ele volta a ser aquele bebê, só que a diferença é que ele é pesado, ele é teimoso às vezes. Não é nem teimoso, deixa eu colocar novamente. Ele passou a vida inteira se cuidando, e né? agora ele precisa que alguém cuide dele, então isso já é constrangedor, né? Então, assim, é uma fase que deve ser muito difícil. A gente ainda não chegou nela, eu espero, né, como a minha avó, que eu chegue, mas enfim, eu vejo, a minha avó mora em Pernambuco, ela mora longe, então assim, às vezes não quer tomar banho, fala que já tomou, aí como ela adora passear de carro, vó, vamos tomar banho para passear de carro? Aí ela vai tomar banho feliz da vida, porque vai passear de carro. Sim. Mas, sabe, então assim, vó, vamos comer uma perinha aqui? E aí começa a cortar, como junto e tal. Então, assim, você, ao mesmo tempo que tem que tratar, às vezes, como criança, mas você tem que entender também que é uma pessoa que cuidava de si, que cuidava de uma família, que cuidava de uma casa, que fazia as coisas dela sozinha, que não dependia de ninguém para nada, como hoje eu e você fazemos, e de repente, né, aos poucos ela vai perdendo tudo isso. Então, assim,
Não é só uma questão de cuidado com a pele. Isso vai afetar o emocional do idoso, isso vai afetar a vida dele como um todo, né? Então, é ter o cuidado em todos os aspectos e principalmente o da pele que a gente trouxe aqui hoje. A gente falou muito a questão de nutrição, a gente falou muito a questão da mudança de decúbito, todas essas questões são importantes. Mas, por exemplo, aqui, doutora, a gente recebe no nosso hospital muito idoso. Sim. E muitos deles, né, a gente classifica, praticamente todos os idosos, ele tem um fator, a precaução do risco de queda. Então tem muito idoso que chega aqui com fêmur quebrado, deslocado. Então, até mesmo para a gente poder auxiliar o pessoal de casa, quais são os cuidados que a gente pode para prevenção desse tipo de queda para idoso? Porque às vezes tem escada, às vezes não tem um corrimão, às vezes a gente tem que adaptar, às vezes acabou de passar por uma cirurgia de uma correção, tem que vir para casa, teve alta, né? Então, eu sei que a questão dos primeiros socorros a gente precisa tomar muito cuidado, né? Quais são as questões que a gente pode evitar esses tipos de acidentes? Não, isso daí é uma questão que você tem que pensar no idoso, não é exatamente pensar como se fosse uma criança, mas tem que pensar em todos os potenciais riscos, como se fosse também uma criança, né? Então, assim, questão de escada, você tentar minimizar aquilo ali, você tentar, talvez, remover aquela escada, tentar arrumar um corrimão, conseguir, às vezes, modificar mesmo precisando de obra, tirar aquela escada, fazer uma rampa, fazer um corrimão. Muitas vezes, assim, banho também é uma coisa que é muito perigosa, a gente fala tanto, assim, de, sabonete, isso, a gente falou, acho que o episódio quase todo disso, e, assim, querendo ou não, isso é uma coisa que acaba escorregando, né? Então, assim, acaba que você limpa o corpo, aquela espuma que fica, ela vai na água e às vezes ele escorrega ali e cai. Então, assim, eu acho que tem que ter cuidado. Acho que esses corrimões também, mesmo na hora do banho, eles são muito importantes. E, assim, todo um cuidado, né? Aquele idoso, na verdade, ele tem que se sentir que ele tem todo um suporte. Eu acho que talvez isso seja o mais importante, porque ele realmente, muitas vezes ele ainda é muito funcional, né? E eu acho que até quando a gente fala de cuidados com a pele, muita gente tem esse hábito desde jovem. Então, assim, às vezes manter esse cuidado já na terceira idade, é um momento que você também pensa que você, nossa, eu ainda tenho minha autonomia, eu ainda tô ali passando meu creminho, fazendo minhas coisas. E muitos deles, né, doutor, eles entram em depressão, né, porque às vezes vê que a pessoa não cuida direito, a questão da própria autonomia, né, então eles acabam se entregando muito, né? Sim. Sim, eu acho que assim, às vezes são cuidados simples que você meio que recupera a própria autonomia, né? Então o paciente fica feliz de ver, e às vezes ele fica muito feliz com a melhora, né? De ver a evolução. Às vezes você ajusta pequenos hábitos e eles já olham e falam assim, nossa, melhorou muito em qualidade de vida, né? O paciente idoso, assim, eu acho que das queixas principais que a gente recebe no consultório, talvez a primeira seja realmente coceira, né, o que a gente chama de prurido, e aí realmente é aquilo que a gente às vezes tem que investigar, fazer uma investigação mais ampla, mas é uma questão que modifica muito o estilo de vida da pessoa, né? É paciente que às vezes está há anos se coçando e você fala assim, eu tô há anos sem conseguir dormir direito. E aí você imagina isso para um paciente mais jovem, isso já é horrível. Então, assim, um paciente idoso que já está com toda aquela fragilidade, com todas as questões dele, isso é pior ainda. Outra coisa que a gente acaba recebendo bastante é muita interação medicamentosa, né? Então, assim, a gente vê aqueles idosos com muitos problemas de saúde e aí, com isso, eles acabam tendo aquelas prescrições que tem muitos remédios e aqueles remédios, às vezes, podem interagir que podem fazer coceira na pele, né? Na verdade, a pele, justamente por talvez ser por ser o maior órgão do corpo, talvez ela seja uma das coisas que mais tem manifestação. Então, mais efeito colateral a gente tem. Então, assim, a gente tem sempre que ficar atento àquele idoso que tem uma polifarmácia, às vezes um cuidado em conjunto com outras especialidades, com o geriatra, tentar enxugar aquilo ali o máximo possível, porque, assim, muito remédio, às vezes ele é necessário, mas às vezes também a gente também não tem que ficar excedendo demais aquela prescrição. Às vezes o próprio suplemento que a gente está achando que está fazendo bem, que acaba sendo um extra que não está fazendo bem, que pode fazer alguma interação. Tá certo. Nossa, foi um episódio muito bacana. Foi variado, né? A gente muito bom, a gente começa a falar dos idosos e aí, às vezes, sai da pele, vai para outras partes também, coisas, de cuidado, né? Que a gente sabe que precisa. Doutora Ana Clara, muito obrigada. Eu queria deixar agora, se você quiser, de repente, divulgar sua rede social, se quiser deixar o seu @, o seu perfil, fique à vontade. Tudo bem. Então, meu nome é Ana Clara Borges, eu sou médica dermatologista, de perfil na rede social. Eu tenho meu Instagram, meu @ é doutora,
@anaclaraborges. E assim, acho que tem algumas dicas lá também que eu acho que vocês podem acompanhar ver se tem alguma coisa que vocês gostam. Enfim, de vez em quando a gente fala um pouco de doença, um pouco de cirurgia, um pouco de dica do dia a dia. Isso é bem legal. Então, se vocês quiserem seguir, eu vou ficar grata. Tá bom, muito obrigada. Tiago, você também tem um canal e aí eu quero deixar você bem à vontade para deixar o seu arroba, o nome do seu canal, fica à vontade. Bom, eu também sou produtor de conteúdo digital, tenho um canal que é Estação Enfermagem, @Estação Enfermagem tudo junto. Lá a gente fala de diversos vídeos sobre tudo de enfermagem e saúde, né? Além de trabalhar aqui no hospital. Então, acessa lá, é muito, muito legal. Vou ter várias dicas lá para você. Tá bom. Gente, muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme a gente passar esses momentos aqui juntos. E a gente agradece também a você que acompanhou esse episódio. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários e a gente vai tentar responder também. A gente espera que você tenha aprendido bastante coisa a respeito do cuidado da pele do idoso e que os seus idosos aí perto de você tenham mais saúde, mais qualidade de vida e que eles fiquem bem felizes e tranquilos para que tenham dias agradáveis. Afinal de contas, eles já passaram uma vida inteira trabalhando bastante, cuidando de todo mundo e agora eles precisam ser cuidados também. Então, muito obrigada pela sua participação com a gente e até o nosso próximo Silvestre Cast. Até lá!